Você sabia que o Titanic, o navio mais famoso da história, não afundou do jeito que a maioria das pessoas imagina? Em 1912, ele era o maior e mais luxuoso navio já construído pelo ser humano. Para muita gente, o Titanic não era apenas um meio de transporte, era um símbolo de poder, de progresso e da confiança absoluta na tecnologia. Diziam que ele era praticamente inafundável. E essa palavra, inafundável, foi o primeiro grande erro dessa história. Milhares de pessoas embarcaram acreditando que estavam entrando no lugar mais seguro do mundo. Havia milionários, artistas, empresários, mas também trabalhadores, famílias simples e imigrantes que tinham vendido tudo o que possuíam para tentar uma nova vida na América. Para muitos, aquela viagem representava um recomeço, uma chance de mudar de destino. O navio era uma cidade flutuante, com salões elegantes, música ao vivo, restaurantes luxuosos, bibliotecas e até piscina. A primeira classe parecia um palácio. A terceira classe, mesmo simples, ainda era melhor do que qualquer outro navio da época. O Titanic foi projetado com compartimentos estanques, uma espécie de divisão interna que deveria impedir que ele afundasse, mesmo que parte do casco fosse danificada. Isso criou uma sensação perigosa de segurança. A ideia de que nada poderia dar errado. A ideia de que o ser humano finalmente tinha dominado o oceano. Mas o oceano nunca se importa com as promessas humanas. No dia 10 de abril de 1912, o Titanic partiu rumo a Nova York. Fez paradas rápidas na França e na Irlanda e depois seguiu para o Atlântico aberto. A bordo estavam mais de 2.000 pessoas. Nos primeiros dias, tudo foi exatamente como esperado. Risadas nos salões, jantares longos, passeios pelo Converse e a sensação de estar participando de algo histórico. Mas enquanto os passageiros brindavam e celebravam, mensagens começaram a chegar à cabine de comando. Outros navios avisavam sobre a presença de gelo na rota. Icebergs. Muitos icebergs. Mesmo assim, o Titanic continuou em alta velocidade. Por quê? Porque atrasar a viagem parecia desnecessário. Porque o mar estava calmo. Porque a visibilidade parecia boa, e principalmente porque ninguém realmente acreditava que aquele navio pudesse correr perigo sério. A confiança virou o descuido virou o silêncio, e o silêncio, naquela noite, custaria caro. Na noite de 14 de abril de 1912, perto da meia-noite, o oceano estava estranhamente calmo. Não havia ondas quebrando, não havia espuma denunciando perigo. De repente, um vigia avistou algo à frente, um iceberg. O aviso foi dado, o leme foi girado, os motores tentaram reduzir a velocidade, mas era tarde demais. O Titanic raspou no iceberg. Não houve uma batida explosiva, não houve um choque que derrubasse pessoas no chão. Foi algo sutil, quase discreto, tão suave que muitos passageiros nem perceberam que algo sério tinha acontecido. Mas por baixo da linha d'água, o destrago foi enorme. O gelo rasgou o casco em vários pontos. 6 compartimentos começaram a se encher de água. O Titanic só conseguia sobreviver com 4 alagados. Naquele momento, mesmo que quase ninguém soubesse, o destino do navio já estava decidido. No começo, não houve pânico. Algumas pessoas até brincaram com pedaços de gelo no convés. Mas os engenheiros entenderam rapidamente a verdade. O navio iria afundar. Não havia como salvar o Titanic. E então veio a descoberta mais cruel de todas. Não havia bote salva-vidas para todos. Havia botes para pouco mais da metade das pessoas a bordo. Isso porque as regras da época eram antigas e também porque muitos acreditavam que os botes serviam apenas para transportar passageiros até um navio de resgate, não para salvar todo mundo de uma vez. Esse erro custaria mais de 1.500 vidas. A ordem foi dada. Mulheres e crianças primeiro. No início, muitos passageiros se recusaram a entrar nos botes. Eles achavam que o navio era mais seguro do que aqueles pequenos barcos no meio do oceano gelado. Alguns botes desceram quase vazios. O tempo estava passando, a água estava subindo e cada minuto perdido significava menos chances de sobreviver. Aos poucos, a realidade começou a aparecer. O chão já não era mais seguro. O frio aumentava, o navio inclinava lentamente e o medo começou a se espalhar.
A tragédia também revelou algo cruel. A classe social influenciou quem viveu e quem morreu. Passageiros da primeira classe tinham acesso mais fácil aos botes. Muitos da terceira classe enfrentaram corredores confusos, portas fechadas e atrasos fatais. Não porque alguém tivesse planejado isso friamente, mas porque o próprio navio foi construído com divisões entre as classes. E quando o caos começou, essas divisões viraram barreiras que custaram vidas. Quando algumas pessoas caíram na água, descobriram rapidamente que o maior inimigo não era o cansaço, mas sim o frio. A temperatura do oceano estava perto de 0 graus. Nesse tipo de água, o corpo humano perde a força em poucos minutos. A respiração fica descontrolada, os músculos param de responder e a consciência começa a aparecer. Muitos não morreram afogados, morreram de hipotermia, silenciosamente, no escuro, no meio do Atlântico. Durante décadas, muita gente acreditou que o Titanic havia afundado inteiro, mas quando os destroços foram encontrados em 1985, a verdade veio à tona. O navio havia se partido ao meio. A proa afundou primeiro. A popa se ergueu no ar por alguns segundos, iluminada pelas últimas luzes, e depois também desapareceu nas profundezas. Em menos de 3 horas desde a colisão, o maior navio do mundo havia sumido. Havia outro navio relativamente próximo, o Californian, mas por falhas de comunicação e decisões erradas, ele não respondeu a tempo aos sinais de socorro. Quando a ajuda finalmente chegou, já era tarde. O oceano estava silencioso, coberto de destroços e de corpos. Mais de 2.000 pessoas estavam a bordo. Cerca de 700 sobreviveram. Mais de 1.500 morreram. O Titanic deixou de ser apenas um navio, virou um símbolo. O símbolo do orgulho humano, da confiança excessiva e do dia em que a tecnologia perdeu para a natureza. Hoje, os destroços do Titanic ainda estão lá, no fundo do oceano, sendo lentamente consumidos pelo tempo. Um túmulo silencioso para milhares de histórias que nunca foram totalmente contadas. O Titanic não afundou apenas por causa de um iceberg. Ele afundou por causa da ilusão de controle. A ilusão de que o ser humano pode dominar tudo. A ilusão de que certas coisas são grandes demais para dar errado. Talvez seja por isso que essa história ainda mexa tanto com a gente. Porque no fundo, ela não é só sobre um navio. É sobre pessoas, sobre sonhos, sobre erros e sobre o preço da confiança cega. O Titanic virou lenda, mas por trás da lenda existem vidas reais e uma noite que nunca deveria ser esquecida. E essa é de verdade a história do Titanic.